Mais um vídeo aqui no canal, graça e paz, seja bem-vindo. O tema de hoje, obreiro aprovado por Deus. É aquele que tem zelo, aquele que vive na dependência de Deus, que estuda a palavra, e ele vive na prática o que aprende das Escrituras. Vamos ler a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. Obreiro aprovado por Deus é aquele que prega o evangelho, aquele que leva a palavra da verdade, faz a obra com amor, pregando a tempo e a fora de tempo, é aquele que é capacitado por Deus, acima de tudo, aprovado por Deus. Sabe muito bem aproveitar as oportunidades, tem as palavras certas no momento certo, aplica à sua vida as verdades das Escrituras, é usado e capacitado pelo Espírito Santo. O obreiro aprovado por Deus, ele sabe que não tem de que se vangloriar, pois tudo que tem, tudo que é, tudo o que sabe, vem de Deus. O obreiro aprovado por Deus, ele não vai procurar por aplausos. E tudo o que faz é para a glória de Deus. Ele não tem vergonha de se expressar. Ele não vai ter medo, não tem medo. E quando questionado sobre Deus, ele sabe manejar bem a palavra, ele defende a fé e, acima de tudo, vive na prática o que prega, aquilo que ele aprende das Escrituras. O que é mais importante para você? Ser aprovado pelos homens ou aprovado por Deus? Precisa-se, da parte do obreiro, do servo de Deus, muito empenho, sabendo que tudo que está fazendo é do agrado de Deus. Ter convicção de cada ato, de cada palavra, estar sempre apto para o ensino, para fazer a obra, e ensinar a palavra de Deus, exortar, ser verdadeiro e ter uma vida exemplar, ser irrepreensível, como nos ensina a palavra de Deus. Ou seja, aquele que tem uma conduta digna de um verdadeiro servo de Deus. Assim é o papel do obreiro aprovado de Deus. Ele desempenha bem esse papel. Ele sabe ensinar, ele tem as respostas para todas as questões. Porque muitos virão questionar sobre vários assuntos e que a gente possa estar preparado. Porque aquele que estuda a palavra de Deus, aquele que aproveita o máximo de tempo meditando na sã doutrina, jamais será pego de surpresa. E algo muito importante que eu gostaria de destacar aqui, essa pessoa não será levado pelos ensinos da falsa religião. Os falsos mestres que estão aí, levando muitos ao erro. Então é preciso ter firmeza na fé, dependência total de Deus, fidelidade à palavra. Pois aquele que é realmente fiel, o que ele vai fazer? Ele vai andar de acordo com aquilo que está na palavra. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele continua firme, seguindo os passos de Jesus. A sua vida está centrada nos ensinos de Jesus. O importante não é o que as pessoas pensam de você, mas o que Deus pensa. E olhando para Jesus, será que eu estou seguindo os passos dele? Assim deve ser a conduta do obreiro aprovado por Deus. Viver da forma que agrada a Deus. Obreiro dedicado, que não perde tempo com banalidades, é disciplinado, leva as coisas de Deus com muita seriedade. Essa é uma das características do obreiro aprovado por Deus. Segue fielmente as instruções divinas. E ele sabe da importância das Sagradas Escrituras, dedica tempo, se esforçando ao máximo para aprender mais e mais da Bíblia. Está sempre lendo a palavra, meditando e vive de forma prática os ensinos das Escrituras. E ele sabe que é Deus quem o capacita através do Espírito Santo. E ele sabe também que nenhum homem na face da terra é capaz de fazer alguma coisa sem o agir de Deus. Ou seja, o obreiro aprovado por Deus, ele depende
totalmente e exclusivamente de Deus. Por isso mesmo, o obreiro aprovado, ele é muito, mas muito dedicado. Ele não tem preguiça, está sempre fazendo a obra com amor, sempre meditando na palavra de Deus, e ele faz a diferença onde está. Sempre tem bons conselhos e sabe apaziguar e resolver as coisas numa situação de conflito. O obreiro aprovado por Deus, ele sempre tem uma palavra abençoadora no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. É uma pessoa realmente que faz a diferença. Ali está um homem de Deus, um varão aprovado. Podem até tentar, mas não vão ter o que falar dele, pois a sua vida é irrepreensível. Uma vida exemplar. E falando até parece utopia, né? Você pode até pensar assim, mas não existe ninguém assim, ninguém é perfeito, ninguém é santo. Realmente, não somos perfeitos, mas em Deus somos aperfeiçoados dia a dia. Assim como Paulo, cada dia mais perto de alcançar o prêmio da soberana vocação, Paulo vivia desta maneira. Então, não tenha vergonha de dizer que é cristão. Não pode ter vergonha. Não tenha vergonha de falar da palavra de Deus, de se expressar, de falar de Cristo. O obreiro aprovado, ele não se envergonha do Evangelho. E ele sabe que o Evangelho tem palavras de vida eterna. E por outro lado, de nada adianta sair por aí pregando a Bíblia com eloquência, falando bonito, mas todos saberem que não vivo o que prego. Aí de nada adianta também. E talvez por isso que ninguém dê crédito ao que eu falo. Pois o meu modo de vida, as coisas que falo, não representa aquilo que prego. Assim não funciona. Muitos pregam a palavra, mas não vivem na prática. Pelo contrário, o obreiro aprovado por Deus, ele, além de manejar bem a palavra da verdade, ele tem convicção e que é preciso viver o que prega, andar na verdade, viver em santidade. Ele tem compromisso com Deus, com as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Ter compromisso com Deus, ser fiel a Deus é muito importante. Muitos conhecem bastante de Bíblia, tem aí os famosos bons de Bíblia, mas a sua falácia, tudo o que fazem contradiz o que ensinam. Por isso que antes de tudo o obreiro, o pregador, o pastor, precisa ser aprovado por Deus, usado por Deus, capacitado por Deus, porque sem Deus o homem não é nada. Pode ser intelectual, isso não vai adiantar nada. A sua intelectualidade não vai servir para nada. É só vaidade. Então, ser aprovado por Deus, isso é o que importa. Meditar na palavra, orar, buscar a Deus, pedir a sabedoria do alto. Assim, você será cada vez mais capacitado por Deus. Que Deus esteja sempre falando ao nosso coração. Que Deus esteja, através da palavra, falando de maneira poderosa com cada um de nós e que possamos ser cada vez mais capacitados por Deus, capacitados pela palavra, preparados, estar apto para a obra, aptos para o serviço cristão, evangelizar, levar a palavra da verdade e também defender esta verdade a qual acreditamos. A verdade que acreditamos que Jesus é o caminho, que Jesus salva, que Jesus liberta o pecador, que Jesus pode curar, que Jesus pode fazer uma transformação completa na vida da pessoa. Então o obreiro aprovado por Deus, ele tem essas características, ele segue fielmente os passos de Jesus, sabendo que Jesus é a verdade. Assim devemos nós seguir os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Fique na gloriosa paz do Senhor, muito obrigado pela companhia. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se gostou da mensagem, dá o seu joinha. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém?